Olá, o tema da nossa aula de hoje é explorando texturas e cores. Sejam muito bem-vindos. Hoje vai ser a nossa aula introdutória, tá? Para o nosso desafio que vai acontecer semana que vem, né? Dia 16, 17, essa semana ainda, né, gente? Tá chegando aí. Então, eu já vou pedir para você comentar aqui se você está me vendo, se você está me ouvindo bem, tá? Para a gente poder começar a nossa aula. Oi, Luísa, Fabiane, Ju, Ivonete, sejam bem-vindas. Tô aqui num chazinho, mas tá um calor, gente. Aí na cidade de vocês também tá calor? A nossa aula de hoje vai ser uma aula breve, tá? Vou passar os detalhes sobre o nosso desafio, né? A gente vai falar então sobre texturas, sobre cores, para vocês combinarem. E assim, o nosso desafio basicamente vai ser trabalhar com as sobras de fios, tá? Então, vocês têm sobras aí, gente? Sobras de fios de bolsas, de tapetes. Olha só. Ó, a Fabiane confirmou aqui que está me ouvindo bem. A Luísa disse que tá uma chuvarada. Tá mudando um pouco a voz. Tá bom, vocês vão me informando aí se acontecer alguma coisa durante a live, tá? Ó, as meninas do clube já chegaram por aqui. Kívia, Carol. Então, vamos lá, gente. Como eu tava comentando, agora, dia 19 de janeiro, vai acontecer o nosso desafio Tramando Sobras. Esse desafio, ele é voltado para a gente eliminar mesmo, dar vida a essas sobras de fios que ficam, que muitas vezes deixa a gente até agoniada, né? A gente acha que não tem fio para produzir uma bolsa, uma peça específica, porém a gente tem muita sobra ali que dá para aproveitar. E esse desafio é para isso, tá? Fazer com que a gente utilize essas sobras de fios, transformando elas em peças de crochê moderno. Quais peças, Eide? Calma que daí eu vou deixar esse assunto pra gente pro dia 19, tá bom? Então, eu quero me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou a Ednilce, né? Vocês vão me conhecer aí porque já são mais próximas a mim por Ed, né? E, gente, eu trabalho com crochê desde 2012. Eu comecei a fazer as peças ali quando eu engravidei da Heloíse, né? A minha filha. E assim, durante a minha gravidez, eu comecei a trabalhar com diversos fios. Então, eu trabalhava fazendo, por exemplo, gorro, vestido, toalhinha. Eu não tinha um nicho específico para fazer. Eu fazia de tudo ali um pouco para aprender. E para fazer isso, eu notei que para cada peça que eu ia fazer, eu utilizava um fio diferente. E os fios, eles tinham, ó, olha só, vamos chegar lá no tema da nossa aula de hoje, textura. Eles tinham texturas diferentes. Então, quando eu tocava neles, eles tinham um aspecto diferente. Ou seja, quando eu ia fazer um sapatinho, era um tipo de fio. Quando eu ia fazer um vestidinho, era outro tipo. Uma lã para fazer sapatinho de bebê era diferente da lã acrílica, certo? Para fazer um gorro, por exemplo, para um adulto. Então, o aspecto do fio é o que a gente vai trabalhar hoje aqui, conversar um pouco, porque quando a gente vem para o mundo das bolsas, né, para o trabalho do crochê moderno, que é um pouco diferente, né, do mais tradicional, do vestuário, do tapete, a gente também nota essas diferenças. Então, por exemplo, quando eu fui trabalhar com as cestarias, gente, foi tão difícil para mim,
Por quê? Eu fazia tapetes lindíssimos, eu achava o meu trabalho sensacional, né? Aí quando eu fui fazer um cestinho, ele saía lá todo torto, com buraco, as tramas, né, todas desordenadas, e eu não conseguia entender por que que com um barbante ali eu trabalhava tão bem, ficava tão bonito. E quando eu fui fazer na malha, o que que acontece? Que não fica tão bonito assim. Aí entra na questão de técnicas, né? Vocês já viram, alguns artesãos, por exemplo, trabalham com vestuário, né? Que vestuário é uma coisa muito linda, que você olha assim. E eles utilizam um fio de algodão, né? Um fio diferente ali para vestuário. Existem vários tipos de fios e todos têm texturas diferentes. E esse mesmo artesã, quando ele trabalha ali as primeiras vezes com um fio de malha, por exemplo, parece que aquele trabalho da malha não fica tão lindo quanto aquele vestuário. Vocês já perceberam isso? Já aconteceu com vocês também de vocês fazerem, por exemplo, mesa posta, né? Que você utiliza barbante, utiliza ali um fio barroco, que é um fio 100% algodão, uma delícia de tecer. E quando você vem, por exemplo, fazer a sua primeira bolsa, você notou que parece que não fica a mesma coisa? Cadê os comentários de vocês? Vão interagindo aqui comigo, tá? Oi, Jacira, bem-vindas, meninas do clube. O pessoal já tá falando aqui que não gostou de alguns fios, né? A Marciana. Aí vocês vão notar que cada fio, gente, ele tem o seu destino certo. Ana Clau, obrigada. Cadê vocês? Deixa eu ver aqui os comentários. Ó, alguém aqui concordou comigo que ama barroco. Barroco é muito bom. Cada fio, a Jacira comentou bem, ó. Cada fio uma particularidade, tá? Então, o que que acontece, gente? Durante essa aula, né, sabendo que tem toda essa diferença de textura, que cada tipo de fio é determinado para um tipo de peça, a gente vem para o mundo das bolsas e aqui também não é diferente, tá? Embora a gente use alguns fios para fazer alguns tipos de bolsas, né, vocês veem que cada fio ele traz um resultado diferente também nas bolsas. Vai ter bolsa que vai ficar lindíssima no fio X e não vai ficar legal no fio Y, né? Então, eu vim falar hoje desses fios que a gente utiliza para as bolsas, mais especificamente dos fios que eu utilizo nas minhas, né? Que é o que eu tenho mais experiência. E daí vocês vão me contando também a experiência de vocês, tá bom? Então, aqui no meu ateliê, o que que acontece? Eu trabalho muito com 3 tipos de fios. Fio de malha, eu gosto muito do fio de malha, especialmente para ensinar, porque você vê muito bem os pontos, você tem um resultado muito rápido na sua peça. Você senta ali para crochetar 2 horas, dependendo do modelo da sua bolsa, né? Ele tá pronto. É muito rápido. Você, para quem tá começando, que não tem experiência nenhuma, eu recomendo muito o fio de malha para o aprendizado em si. Pode ser que depois você vá evoluindo para um náutico, para um poliéster, né? Que é o que costuma acontecer. E eu vou explicar para vocês o porquê isso costuma acontecer, tá? E você aprende muito mais rápido, tá? Com a malha, né? Por conta dos pontos maiores, certo? Amo fazer bolsa com fio de malha, poliéster e náutico, né? Mas, gente, quando você viu uma bolsa, por exemplo, de uma aula, ou uma bolsa qualquer na internet que você se interessou, você já ficou com aquela pulguinha atrás da orelha? Será que esse fio que eu tenho aqui vai ficar legal nessa peça? A Ju diz que gosta do fio de poliéster e do náutico, né? Eu vou falar das características desses fios hoje, tá? Pra gente entender melhor, né? Então, quando a gente tá começando, pode ser que surja essa dúvida. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui uma bolsa pra vocês. Essa daqui é a bolsa Belém. Essa bolsa Belém, quando você olha pra ela, você pode se perguntar, opa, será que esse modelo dá para fazer na malha? Será que dá para fazer no náutico?
Ou será que dá para fazer no fio de algodão? Né? Sempre surge essas dúvidas e é normal, só que a gente vai começar a identificar os melhores fios para cada estilo de bolsa, tá? Existem algumas bolsas, por exemplo, como essa aqui, que você consegue fazer no náutico e no poliéster, e o resultado ele vai ficar lindo, tá? E nos dois fios. Só que qual que é a diferença? Um vai ficar mais firme, mais estruturado, um pouquinho mais pesado, e o outro vai ficar mais maleável, mais leve. Então, a gente vai entender sobre isso hoje. Então, para começar, vamos falar das características aqui do primeiro fio, que é o fio de malha, tá? Ele é um fio que pode ser tanto da indústria têxtil das sobras, né? Que é um fio ali de resíduos que sobraram nas malharias, e daí algumas empresas pegam e cortam ele e transformam naquelas tiras para fazer o enrolado ali do fio de malha. Então, a gente chama de fios residuais. Boa noite para as meninas que estão entrando, sejam bem-vindos. E esses fios residuais, eles têm um pequeno probleminha, que hoje até um pouco menos do que há alguns anos atrás, tá? Ele tem variação de espessura, ele não tem, por exemplo, um material específico para ser feito. Então, ele pode ser feito com algodão, pode ser feito de elastano, pode ser feito da mistura dos dois. Ele não tem padronização nem de espessura e nem de composição, tá? Então, quem trabalha com fio residual, ele trabalha por amor, por paixão e às vezes por falta de conhecimento também, tá? Então, tem gente que conhece muito bem, aprende muito bem a lidar com esses fios e faz trabalhos fantásticos. Tem outras pessoas que estão começando ali, aí ela vai por curiosidade, que é um fio mais barato e tal, e às vezes acaba se decepcionando, ou às vezes acaba amando. O fio de malha residual, ele tem esses dois polos, aquelas pessoas que amam e aquelas pessoas que odeiam, tá? Então, é bem comum. Vocês já trabalharam com residual? Cadê as meninas aí que estão fazendo crochê com fio de malha? Como que tem sido a experiência de vocês? Gente, o problema na voz, tá? É do próprio Instagram, certo? Não é só comigo, eu tava assistindo outras lives esses dias e também acontecia, né? Às vezes a voz fica meio robótica, às vezes a voz fica parecendo choro, tá? É normal, mas é por conta do Instagram, certo, gente? Então, relevem isso e vamos lá continuar. A Marinês já sofreu bastante. Eu me identifico, apesar de eu ter aprendido muito quando eu trabalhava com os fios residuais, né? Eu também sofria, né? Por conta de todas as mudanças de espessuras, de não achar fio muito fino para as bolsas, achar fio muito grosso para os cestos, enfim. Era uma loucura, gente. E depois surgiram aí os fios prêmios, né? Que veio para revolucionar esse mercado. Por quê? Eles acabam sendo padronizados com cartelas de cores, né? Muitas vezes mais leves, né, do que os fios residuais. Então, acaba que quem já trabalhava muito bem no residual, quando foi para a malha premium, nossa, fez um trabalho espetacular, né? Porque era muito fácil. Já tinha pegado o trabalho duro lá atrás, que era transformar o resíduo em obras de arte. E quando foi para o prêmio, então, gente, não teve quem segurasse, né? Acho que vocês que acompanham aí as crocheteiras que começaram lá atrás vão entender melhor. Se você nunca usou o fio residual e você é iniciante, eu não vou recomendar para você, tá? Só se você tiver muita curiosidade, daí vai lá e faz. Por quê? Normalmente quem tá começando, gente, quer aprender logo, quer fazer logo a sua peça, né? E acontece que com o fio residual vai demorar um pouquinho mais, por conta, né, dessas variações mesmo que tem, tá? Então, amor entre fios, só se você tiver muita curiosidade para você comprar, tá? Gente, a voz tá com muito sofrimento. Socorro, Deus. Deve ser o Instagram, porque eu tô bem, tô me sentindo bem, viu?
Aí a Regina falou assim: Ed, eu acho que o fio residual, ele deixa o trabalho muito pesado. Exatamente. Chegamos num ponto em que fazer bolsas com os fios premium é a melhor opção justamente por conta do peso, né? Claro que existe bolsas menores que você pode estar utilizando os fios residuais, tá bom? Porém, né, ainda que dependendo do tamanho da bolsa mesmo, o fio premium vai deixar o teu trabalho pesado. E uma das coisas para quem trabalha com venda, uma das dificuldades às vezes na venda presencial, ali que a cliente pega a tua bolsa na mão, ela olha, né? Uma das coisas que acontecia comigo e acontece ainda com algumas alunas que trabalham com a malha é justamente a questão do peso, gente. Né? Às vezes a bolsa tá lá linda, maravilhosa, mas a cliente pega e fala: nossa, que peso! Já aconteceu com vocês também essa situação? Outro fator aqui, ó, que trabalhar com resíduo cansa demais. A Cris falou aqui, cansa bastante mesmo, concordo. Comecei no fio residual, então você deve estar fera no fio premium, né? Que é muito mais fácil de tecer, né? Já usei muito fio residual, mas não gostei. Com certeza, fio premium vale mais a pena investir um pouco mais e ter um fio de qualidade. Boa noite, Lídia, meninas que estão entrando. Eu trabalho com residual, então a Senair é uma das que amam o residual. Então, sabendo disso, agora a gente vai falar um pouquinho do fio náutico. Eu peguei aqui o meu documento, né, para eu ir seguindo aqui o meu roteiro para facilitar o entendimento. Então, vamos falar do fio náutico. Eu migrei para o fio náutico depois de trabalhar muito tempo as bolsas com fio de malha, tá? Migrei e não saio do náutico. E talvez aconteça com vocês também, gente, porque tem peças que você não vai conseguir fazer no fio de malha. Por quê? Por conta do peso, tá? Aí você vem para o náutico. E vamos falar das características do náutico, tá? Ele é um fio, gente, que ele tem uma textura diferente da malha, tá? O toque dele é mais parecido com um plástico, tá? Tem alguns náuticos que eles têm a composição 100% polipropileno, que parece um plástico mesmo. Esses eu não recomendo, tá? Eles são os melhores para trabalhar, eles são firmes, mas ao mesmo tempo, né, tem ali a maleabilidade que faz com que o teu tecer seja confortável. Por isso, tá, que eu sempre recomendo os fios da Rasteixo. Eu me identifiquei muito. Tem outras marcas, vocês podem testar, né? Eu sempre recomendo para as minhas alunas que testem, vejam qual que se adapta melhor. Mas aqui eu utilizo muito os fios da Rasteixo, tá? Então já fica a dica para vocês, quando forem testar o da Ras também aí junto com os outros. Então, além dele ser esse fio, né, mais estruturadinho, tem um pouco de maleabilidade para trabalhar, que ajuda muito a gente crocheteira, né? Ele também, gente, tem um brilho acetinado em alguns fios, tá? Tem algumas marcas que tem mais esse brilho acetinado que outras, algumas cores que tem mais. Então, deixa as peças assim, com um toque especial, tá? Um toque especial mesmo, que você olha e fala assim, poxa, que chique. Né? Vocês já viram bolsas de fio náuticos, né? Antes de conhecer, entrar nesse mundo e se encantaram, assim, por achar chique também? Já aconteceu com vocês? Ó, a Raika falou que foi dureza. Tô falando aqui ainda da malha, né, gente? Mas, ó, pra quem tá começando agora, lê os comentários das meninas pra vocês poderem tirar as conclusões e busquem testar, tá bom? Ó, a Jacira falou que a minha voz está normal pra ela, então pode ser internet, bug de Instagram, mas vamos continuando aqui, tá? Gente, eu tenho muitas sobras também de fio de malha residual aqui.
Gente, olha, tô de olho aqui nos comentários do Residual, tá bombando. Amo muito o fio náutico e poliéster da marca Rastist. Amo as duas marcas. É isso aí, meninas. Tem que testar os fios, tá? Não gostou de um, testa outro. Por isso que eu sempre recomendo, compra um de cada e testa. Não compra 5 da mesma marca, porque vai que você não gosta. Acontece também com fio de malha. Qualquer fio que vocês forem comprar, compra um de cada. Um náutico, um poliéster, uma malha, testa, anota ali, esse eu gostei, esse eu não gostei, não compro mais. É importante, gente, a gente fazer essas anotações pra gente mesmo consultar. Às vezes, né, ter, por exemplo, a marcação das cores que você usou. Ó, vou pegar aqui, sair um pouquinho. Ó, eu tô guardando todas as cores que eu tô utilizando aqui, ó. O poliéster, por quê? O poliéster, ele é por numeração. E, gente, é uma cartela de cores tão grande que se eu não guardar, eu vou esquecer a cor que eu utilizei num projeto específico. E daí, pra achar, olhando na tabela de cores, é complicado. Porque, às vezes, uma coisa impressa é muito diferente do fio ao vivo. Então, isso aqui ajuda demais, ó. Pra quem trabalha com náutico e poliéster, faz as amostrinhas, corta um pedacinho de fio e enrola a etiqueta do fio para você ter, pro teu controle mesmo, tá? E o fio náutico, gente, ele tem uma durabilidade excelente, tá? É muito boa mesmo, se bem cuidado. Então, é uma bolsa que eu costumo dizer, é um fio, né, na bolsa, que dura a vida toda. Então, se você tem um cuidado ali com a sua peça, você pode passar essa peça de geração em geração, tá? Então, é um dos fios, assim, que eu acho que são mais duráveis e mais fácil de cuidar. Você lava a peça do náutico, parece que tá nova de novo. Já fizeram esse teste? Já tiveram essa experiência de lavar as bolsas de náutico de vocês? Eu já até centrifuguei a minha e saiu ali brilhando de novo. Então, eu acho um fio excelente. E eu quero saber também a experiência de vocês, né? Porque a gente tá aqui pra trocar, né? A gente troca as experiências, comenta aqui para as outras meninas que estão começando agora, né? Entenderem um pouco mais, tá? Ó, a Luísa falou, tô fazendo o meu potinho. É isso aí. Vocês vão ver que é muito bom, porque toda hora vocês me perguntam, de que fio que você usou? Eu não sei, gente. Eu uso tantas cores de fios diferentes que eu não sei. Se eu não tiver isso aqui pra ajudar, pra consultar, né? Pra passar pra vocês, eu fico perdida. Então, ajuda bastante, tá? Náutico, gente. Se vocês tiverem dúvidas, vão deixando aqui, tá? Lembrando que o fio náutico, ele é um fio 100% polipropileno. Hoje no mercado existem náuticos 100% poliéster. Então, considera-se poliéster. Por quê? Ele é um fio macio. Então, vamos entrar agora no poliéster, tá? Gente, se vocês estiverem gostando da live, tiver alguma conhecida, envia essa live pra ela, pra crocheteira aí que você acha que vai ser legal assistir essa live depois. Combinado? Então, vamos lá falar de poliéster. Outro fio que, gente, eu amo. Sabe assim, quando você começa a tecer e você literalmente não quer parar porque é muito confortável, muito gostoso de estar ali tecendo a tua peça, é quando você tece com um fio de poliéster. Diferente do náutico, ele é um fio que tem uma certa elasticidade ali ao toque, a textura dele é mais macia, tá? E ele é mais leve também. Então, eu quero muito que vocês testem. Se você nunca testou náutico, nunca testou poliéster, testa eles pra você ver qual que você se adapta melhor, qual que você gosta mais, tá? Vou mostrar pra vocês, eu nem mostrei a bolsa do náutico, né? Ó, essa aqui é uma bolsa que ela não exige estrutura. Então, para bolsas que não precisa ficar durinha, ó, essa daqui é melhor que ela fique durinha, certo? Ó, formato dela, tudo, não tem nada aqui dentro. Ah, eu pus tela. Eu me enganei aqui, eu pus tela. Mas, naturalmente, com o náutico, ele já é mais estruturado. A tela eu coloquei para que ela não perca o formato, tá? Mas o náutico ele já tem.
Agora, dependendo do modelo, por exemplo, Tóquio. Tóquio não precisa de um fio que deixe ela estruturada. Porque a trama dela não é uma trama que traz estrutura. Muito pelo contrário, é uma trama que traz maleabilidade, ó. Certo? Ela tá um pouco mais firme aqui, mas é por conta do fio náutico. Porém, ela não é uma bolsa estruturada, tá bom? Então, sempre que a gente pensa assim, bolsas mais estruturadas, preciso da estrutura natural do fio, é náutico. Bolsas que não necessita disso, poliéster ou náutico mesmo. No caso dessa daqui, pode ser feita em ambos os fios, tá? Náutico ou poliéster. Eu fiz uma outra bolsa no poliéster. Eu amo os fios com lurex, ó, esse brilho, tá? Os fios com lurex, eles têm um custo mais elevado, tá, gente? Então, você precisa colocar isso na ponta do lápis. Às vezes, você investir num fio desse para divulgação, né? Porque é muito bonito para cliente ver uma peça com brilho, às vezes ela gosta, mas ela pode querer comprar numa cor normal, que não tenha brilho, que não tenha frufru. Por exemplo, aqui, ó, que cores lindas, né? Certo? Então, assim, entre os dois fios, esse fio aqui, ele é um fio com cores mais vivas. Porém, ele não tem aquele acetinado que o náutico tem, tá? Ele é uma cor viva, sem o acetinado. E ele tem uma cartela de cores muito maior do que a do náutico. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Não sei exatamente quantas cores tem. Mas o náutico, digamos que ele tem uma cartela de cores de 10 cores. O poliéster é mais de 400 cores. Então, pense, se você não fizer aquele controle, você vai se perder, tá? Gente, vocês estão conseguindo entender um pouco sobre fio? Ó, a Luísa falou assim, estou no poliéster agora, finalizando a Aurora. Eu adoro. Então, o fio de poliéster, né, a Luísa adora, porque ele é muito gostoso de tecer. E ela também tá fazendo uma bolsa que a execução é muito simples e fica linda. O que acontece? Ambos os fios, eles têm espessuras, né, diversas. Então, por exemplo, o náutico, ele tem a espessura 3 milímetros, 4 milímetros, que é com lurex também, que é o brilho, 5 milímetros, bom, acredito que sejam esses, assim, os que vocês vão utilizar mais, 3, 4 e 5 milímetros no náutico. Já no poliéster, ele tem mais variedade, porque ele vem desde o 2 milímetros, tá? Ele é um fio mais fino. A Nanda, ela tá fazendo, que é a Luísa, ela tá fazendo uma bolsa Aurora, que é uma bolsa no fio 2 milímetros de poliéster. Um fio mais fininho. Eu tenho uma bolsa aqui nesse fio. Essa bolsa aqui tá lá no clube, tá, gente? É a Bag Mole, tá vendo? Dá pra fazer... Ela é feita no 2 milímetros, mas dá pra fazer em qualquer espessura do fio de poliéster. É uma bolsa bem grande, ela tem 40 por 40. Eu já fiz ela trocando a alça por alça de madeira, fica incrível. Ó. Então, ele é um fio mais fininho. O 3 milímetros já é um pouquinho mais grosso. Eu vou pegar o náutico aqui, porque o 3 milímetros do poliéster é a mesma espessura, basicamente. Aí, tem o 4 milímetros, que é esse. E tem os 5 milímetros. O 4 e o 5 milímetros, basicamente, eles não têm diferença na espessura, não. A única diferença deles mais diferente, assim, é o lurex, tá? Porque o 4, todo fio 4 milímetros da Rasteixo, ele vem com o lurex, que é o brilho. Daí tem várias cores, né? Aqui tá no ouro, mas tem prateado, tem cobre, tem mescladinho ali de várias cores. Ó, eu tô usando isso aqui, que eu fiz um colar, mas eu coloquei aqui pra usar como uma faixinha aqui, ó. Eu tô usando desse fio aqui, que foi uma sobrinha desse fio que ficou, falei, não vou jogar fora. Dá pra usar como colar ou aqui, ó. Pra dar um charme no cabelo. Certo, gente?
Estão entendendo? Oi, Jussi! Jussi que foi no meu workshop presencial na Cia do Fio. Saudades! Sim, tá ótimo, sim. Maravilha, gente, maravilha. Que bom que estão entendendo. O náutico é mais macio? Não! Vamos voltando. O náutico é um pouquinho mais rígido, tá? É um pouquinho mais firme. O poliéster que é o macio, tá? Qual que é o macio? Poliéster. Certo? Então, vamos continuar aqui, gente. Falei um pouquinho, né, das espessuras do fio. E eu tenho muitas sobras. Vocês viram essa semana, quem me acompanha nos stories, que eu tava desmanchando peças inacabadas, tava enrolando. Até postei um Reels pra vocês, dando uma dica aí que o meu marido inventou pra me ajudar, de enrolar o fio com a parafusadeira. Gente, aquilo ali ajudou demais, tá? Foi um trabalho, assim, excelente. A gente tava tendo muito trabalho, então diminuiu o trabalho. E como a gente vai trabalhar com sobras no nosso desafio, tá? Que vai começar agora dia 19 de janeiro, e eu já tô aqui convidando vocês para participar, gente, vai ser muito legal. E não se preocupe se você não sabe fazer crochê, tá? Porque antes a gente vai ter aula ensinando ali os fundamentos, já com toda a didática, com todas as técnicas necessárias para que vocês tenham trabalhos bonitos, bem feitos, bem acabados, tá? Existe técnica entre trabalhar com um fio, por exemplo, um barbante lá, ou um fio de peça de vestuário, quando você vem trabalhar com a bolsa, apesar de ser os mesmos pontos, a técnica muda. Porque senão o resultado acontece aquilo lá que eu falei pra vocês. O tapete fica lindo, mas uma bolsa não fica. O que acontece? Técnica, tá? Então, a gente já vai fazendo através com as técnicas. E, assim, a peça do desafio, eu vou ensinar vocês as tramas e a gente vai decidir se vamos fazer juntas, bolsa ou tapete, né? A maioria, sim, aqui eu sei que gosta de bolsa. Mas quem estiver aqui e quiser tapete, no final da live, comenta tapete, tá? Vou deixar salva a live no feed, comenta tapete, pra eu saber quem tem interesse em fazer tapete, tá bom? E pensando nas sobras que a gente tem, vocês têm muitas sobras aí, vocês acabaram nem comentando pra mim se tinham muitas sobras. Pode ser malha, pode ser náutico, pode ser poliéster, tá, gente? Se você tiver muitas sobras, você já pensou em combinações de cores pra fazer as peças? Ou você faria algo bem aleatório, pegando ali uns fios de qualquer cor e juntando para fazer um trabalho? O que vocês pensam sobre isso, gente? Vocês sabem que existe um estudo, né, da psicologia das cores que fala que as cores, elas causam um impacto emocional nas pessoas. Vocês já ouviram falar sobre isso? A Raika falou assim, eu tenho bastante malha. Excelente. Boa noite para as meninas que estão entrando. Eu vou deixar a live salva, então depois assistam, porque eu quero todo mundo nesse desafio, viu? Olha, quem que é novo aqui? A Adri falou que é nova, que tá amando. Quem mais que é novo, gente? Então, segundo essa psicologia das cores, o nosso cérebro, ele tem a capacidade de identificar as cores, né? Eu sei o que é vermelho, o que é rosa, o que é azul. E através disso, ele transforma isso em sensações, em sentimentos. E isso pode te gerar um sentimento de alegria, né? Um sentimento de tristeza. Pode mudar completamente o seu humor, tá? Dependendo das cores. E é interessante a gente parar para pensar e até estudar um pouco sobre isso, porque a gente está trabalhando aqui com cores, né? O tempo todo. Sempre que você escolhe, por exemplo, a bolsa que está em alta, que muitas alunas estão fazendo, é a Alesca. Um exemplo, tá?
quando eu vou fazer uma lesca, se eu for pensar só nas clientes que já compraram de mim, eu vou escolher qual cor? Uma cor neutra. Porque eu sei que as clientes que já compraram de mim gostam de um rami, né? Um rami, apesar de que eu uso o poliéster, não náutico, mas elas gostam de cores mais neutras assim, um marrom, um azul marinho. Porém, gente, nós estamos aqui, ó, na internet, no Instagram, e o tempo todo tá chegando gente nova, o tempo todo, se você é uma das pessoas que costuma postar aí no seu perfil, o tempo todo, o teu trabalho, o teu post, ele tá sendo disseminado para diversos outros tipos de pessoas que podem vir a se tornar clientes também, através de uma peça que ela viu, que alguém compartilhou, né? Então, como a gente tá nesse meio, o que é interessante? A gente não fazer só aquilo que a gente já vendeu para o nosso cliente, a gente inventar. Poxa, eu fiz uma bolsa rami, mas agora, para chamar a atenção, eu vou trabalhar num amarelo, num roxo, num lilás. Ed, mas não tem nada a ver comigo. Ok, eu entendo, tá? Porque eu fiquei muito tempo nessa de trabalhar só com cores neutras. Mas depois de um tempo, o que aconteceu? Eu mudei, comecei a trazer cores mais vivas. E, gente, isso eu percebi só depois o quanto isso me trouxe mais clientes diferentes, né? Porque às vezes ela viu nesse aqui que é um mostarda, ela não vai comprar no mostarda, ela vai pedir no rami, mas ela viu aqui, ó, brilhou os olhos dela, por quê? Essa é uma cor que passa alegria, né? Que passa sentimentos bons. Então, ela pode até não comprar nessa cor, mas ela viu, chamou atenção e ela já imaginou como que ficaria num rami, por exemplo, tá? Então, vale a pena a gente tentar explorar outras cores, tá? Não ficar sempre na mesma. A mesma vale para quem só trabalha com multicolor, né? Você pode, uma hora, para atrair um outro público, trabalhar com uma cor mais neutra, tá? E a gente vai trabalhando e vendo o que se sobressai, tá bom? Então, eu separei aqui, gente, ó, algumas cores. Eu não vou conseguir mostrar aqui, mas eu vou criar um grupo para o nosso desafio no WhatsApp. Quem quiser entrar, depois eu vou deixar o link no meu story, tá? Durante a semana eu vou deixando os links nos stories para vocês entrarem no grupo, para vocês poderem participar. E eu vou mandar as combinações de cores para vocês. Ed, eu tenho que copiar essas combinações? Não, é só para você entender. Eu separei só combinações de cores que remetem à alegria, tá? Sentimentos bons, tá? Mas a partir desse, você pode estudar, explorar mais combinações. Combinado? Vocês têm interesse em receber, gente? Ó, a Regina disse que tem sobra de tudo. Então, uma dica, tá? Para quem for participar do desafio, se você tem sobra de tudo, o que acontece? Para tapete, eu recomendo trabalhar com a malha, tá? Por quê? Se você quer eliminar logo a malha, que eu tenho esse sentimento dentro de mim, que eu não quero ficar com malha aqui parada para sempre, então, para eu eliminar, o tapete é uma opção excelente, porque é uma peça rápida de fazer, né? Você não vai precisar fazer um tapete gigante, pode ser um tapete ali de uns 40 centímetros, 70 centímetros, enfim. E você pode fazer vários para você utilizar aí na sua casa, ou então faz o conjuntinho de 3 com combinações legais e divulga. Olha, gente, tô vendendo aqui, ó, preço especial, né, nesse kit, peças únicas. Então, já vou dando ideias aqui para vocês de como a gente pode divulgar isso para vender também, tá? Agora, para bolsas é um pouco mais complicado. Por quê? Para bolsas, a gente precisa combinar cores que sejam da mesma espessura. Então, se eu misturar para uma bolsa aqui fio 5 milímetros com 3 milímetros, vai ficar um negócio desproporcional. Então, se você pretende fazer bolsa, separa aí, ó, 2 milímetros com 2 milímetros, 3 milímetros com 3 milímetros e assim por diante, tá? Não mistura 3 milímetros com 5 para bolsas, porque pode não ficar legal. Agora, se você quiser misturar, tipo assim, pega uma ponta
de um 5 milímetros com uma de 2 e trabalhar junto, daí já vai trazer uma textura diferente. Aí pode ser que, né, fique legal. Eu já vi muita gente fazendo bolsa, pegando fio ane, misturando com o náutico ou com poliéster. Gente, fica lindo, tá? Vocês já viram também? Olha, as meninas novas, sejam bem-vindas. Estou esperando vocês para participar do desafio junto comigo. Vai começar agora dia 19, tá bom? As meninas que estão fazendo as primeiras bolsas estão amando, que lindo. É isso aí, gente. Tem um longo caminho, tá? Quem fala assim que fazer crochê e vender crochê é rápido, é fácil quando você segue um método. Porém, é um trabalho diário que você precisa fazer, tá, gente? Porque senão você vai até um certo ponto. Depois, parece que paralisa. Acho que toda crocheteira passa por essas fases. Então, não desista. Se você tem um objetivo ali com o seu crochê, persista, continue, tá? E a gente, aos pouquinhos, vai colhendo o que a gente tá plantando, tá? Então, não é assim, eu vou começar nas bolsas hoje, amanhã já vou ter centenas de pedidos. Não é bem assim. Então, vai com calma, no seu tempo, continua estudando, tá? Estuda sobre crochê, estuda sobre marketing, sobre divulgação, sobre vendas, de tudo um pouco, tá? Porque quando você trabalha sozinha, você precisa saber de tudo isso. Senão, você fica só na produção e as vendas, né? E se você fica só nas vendas, tem que produzir também, tá bom? Já pensei em cromoterapia, olha que interessante. Já pensei em estudar sobre. Raika, vale a pena, tá? Dá uma analisada, dá uma estudada sobre cores. Gente, tem que abrir o leque. Ed, fiquei muito feliz que hoje te pedi para dar uma olhada no meu Instagram e você curtiu bolsas que eu postei. Sim, eu dei uma olhadinha, Fabi. Dei sim. Sim, tenho interesse em receber. Sim, que legal. Vou mandar para vocês, tá, gente? Então, vamos eliminar esses fios. Quem está comigo? Comentem depois na live, eu vou deixar salva. E marquem uma amiga crocheteira para vir participar desse desafio junto com a gente, tá? A gente vai ter sorteio de premiação, tá? Com todo mundo que participar. Porém, quem estiver no clube vai ter uma premiação, um bônus aí um pouquinho melhor, né? Mas vai ter prêmio para todo mundo, mesmo para quem não estiver no clube. Combinado? De sorteio, tá, gente? De sorteio. A gente vai sortear aí esse prêmio, porque senão eu não vou falar assim que todo mundo vai receber na sua casa um prêmio. Senão eu vou me enforcar aqui, tá bom? Mas vai ter aí premiação. Vamos ter sorteios aí pra vocês. E assim, vocês votaram muito, muito em fio de poliéster. Quando eu perguntei lá sobre os fios que vocês mais gostavam, que mais usavam, muita gente marcou o fio de poliéster, um pouco menos o fio náutico e menos ainda o fio de malha. Então, eu decidi que vai receber, a ganhadora do clube vai receber os fios de poliéster, que eu vou falar para vocês a quantidade depois, ou um Pix no valor daqueles fios, tá? Então, eu quero que, além da gente eliminar essas sobras que tenham aí, a gente possa ter a possibilidade, né, de concorrer aí a um prêmio para que possa estar comprando fios novos, né, gente? Porque quem não gosta de comprar fio? É tudo de bom, né? Vocês gostam, sim ou não? Então, eu já revelei aqui, depois eu falo da quantidade quando a gente começar o desafio. Dia 19, para quem tiver curiosidade, queira participar, venham pra live 20 horas, tá bom? Eu vou lembrando nos meus stories, então, gente, fica de olho nos stories, tá? Participe, interaja, tá bom? E é isso, a nossa aula de hoje foi essa. Eu vou mandar para vocês esse documento que eu falei sobre as cores, mas pesquisem, vão a fundo, façam combinações bonitas, porque tudo isso vai valer para o nosso desafio. Tá bom, gente? Ó, muito, muito obrigada pela participação de vocês. Vou deixar a live salva e depois comenta lá. Ó, beijo. Muito obrigada.